Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma formação. Esse vídeo faz parte do Seminário de Formação Católica. A gente vai falar hoje sobre a Eucaristia, a parte 2. Sejam todos bem-vindos. Amém? Pessoal chegando aí. Meus irmãos, então esse vídeo é a aula 35 sobre o sacramento da Eucaristia. É continuação da aula de ontem. Ontem nós fizemos a aula 34, Sacramento da Eucaristia. Nós começamos a falamos do Evangelho de João e alguns parágrafos do Catecismo da Igreja. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar da Santa Missa, na história da Igreja, desde lá da Bíblia, e vamos dar então prosseguimento ao nosso estudo Catecismo. Sejam todos bem-vindos que estão chegando aí, boa noite. Ok, meus irmãos? Vamos então começar com uma oração. Eu trouxe aqui esse livrinho, recomendo muito, tá? Manuale Orationum, é latim. Ele é muito bom, a seleção foi muito bem feita dessas orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te pedimos a luz do teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor abençoe todo este momento de reflexão, que o Senhor nos inspire, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar. Usa-nos, Senhor, para que a tua profecia, a tua palavra, use a nossa boca, Senhor, para que a tua boca também possa falar conosco. Que a tua palavra, Senhor, penetre em nossos corações, atinja a nossa alma e nos leve a uma maior fé, maior união convosco, Senhor. Amém. Meu Salvador e meu Deus, creio firmemente que estais no Santíssimo Sacramento do altar, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que vosso corpo, sangue, alma e divindade estão encerrados nessa santa hóstia, posto que meus olhos nela não vos descubram. Pouco importa, meu Deus, que eu não saiba o modo como vós vinde a mim. Basta-me crer, com fé ardente e firme, que sois vós mesmo. E creio porque vós, que sois a infinita verdade, assim o dissestes. Creio que neste sacramento santíssimo estás encoberto o meu Senhor Jesus Cristo, seu corpo e alma, sangue e divindade. Creio que está ali, presente o Filho de Deus, vivo, infinito, imenso, eterno, sábio, santo e todo-poderoso. Creio que está ali o meu Salvador, Mestre, Pastor e Pai. O mesmo que nasceu em Belém e por meu amor foi preso, açoitado, coroado de espinhos e morto numa cruz. E com mais firmeza o creio do que se o visse com os meus olhos. Por meio de vossa Mãe Santíssima, rogo-vos, avivai, Senhor, e fortalecei a minha fé. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, que oração linda, né? Que oração linda. A gente começar aí a nossa reflexão. Amém. O pessoal tá chegando aí, pedindo oração por cura. Amém, meus irmãos. Vamos então mergulhar na fé, porque a fé liberta, a verdade liberta, dizia Jesus, né? A verdade liberta. Se é libertação, é cura. A verdade cura. Então vamos também estudar a doutrina da igreja, porque ela também liberta e cura o nosso coração, a nossa alma e até o nosso corpo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vamos pegar então a nossa Bíblia, né? Então Jesus falou da Eucaristia, Jesus falou do corpo, nós vimos ontem em João 6, né, ele falando que a carne será alimento, e ele vai então consumar essa pregação dele em João 6 na Santa Ceia. Na Santa Ceia ele vai consumar essa pregação dele, que os evangelistas relatam a Santa Ceia. Todos eles, né? João não vai dizer com detalhes a questão do cálice, né? E tal, mas o João vai focar em outros detalhes que os outros não focam. Então, cada evangelista eles focam em alguns detalhes peculiares. São João fala, por exemplo, sobre o lava-pés, que os outros apóstolos não falam.
Mas eu vou pegar com vocês no relato mais completo que nós temos, que foi São Paulo que deixou para nós, ok? Na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 até, até o 32, né? Se eu não me engano. A gente vai lendo aí. Beleza. Beleza. Meus irmãos, São Paulo diz assim, vamos lá. Versículo 23. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ele diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então, o que eu transmiti a vocês foi o que eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e sangue do Senhor. Meus irmãos, vejam que esse relato bíblico é ipsis literi e é exatamente a letra da oração eucarística na Santa Missa. O sacerdote não faz nada mais, nada menos do que repetir as próprias palavras do Senhor Jesus. E é o poder da palavra de Jesus Cristo que opera a transfiguração, a transformação do pão em corpo do Senhor, do vinho em sangue do Senhor. Então, o padre pede, né, Senhor, santificai estas oferendas, traçando o sinal da cruz, santificar essas oferendas, e aí ele começa. Na noite que é ser traído, o Senhor, depois de ter dado graças, diz: Isto é o meu corpo. Então Jesus pega o pão, ele apresenta aos discípulos, e agora ele não fala pão, ele fala: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Tomai e comei. E fazei isto em memória de mim. Jesus fala, faz, e ele ordena: façam isso em minha memória. Ele pega o vinho da mesma forma, o cálice é a nova aliança, esta é a nova aliança. Então nós vimos no nosso seminário, nós vimos a primeira aliança, né, com Noé, a segunda aliança com Moisés, a terceira aliança com Jesus. Essa aliança é a aliança da salvação na cruz, que é celebrada em cada Santa Missa. Cada momento da Eucaristia é o momento da crucifixão de Jesus. Esse mistério é tão profundo, meus irmãos, que eu não vou parar nele aqui, porque a gente ficaria só falando sobre isso. E não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é a gente ter um panorama dos sacramentos. Então, Jesus, ele diz que ele faz o ato, ele fala que é o corpo dele, ele fala que o vinho a partir daquele momento é o sangue dele, e ele ordena: todas as vezes que beberdes deste cálice, fazei-o em memória de mim. Tá claro, meus irmãos? Diante de todo o discurso que nós vimos ontem de João 6, e agora Jesus consuma aqui nessa Santa Ceia e vai consumar o ápice dos ápices no sacrifício da cruz. Tudo está unido. Tudo está uníssono. É um único canto do nosso Deus, o canto do amor, o canto do amado, o canto da cura, o canto da libertação, o canto da Santa Cruz, o canto do sangue derramado do Cordeiro que purifica os nossos pecados. Meus irmãos, isso é de uma profundidade extraordinária. É tão profundo que a partir do momento comer deste pão e beber desse cálice nos faz um com a Trindade. É exatamente esse mistério que Jesus vai dizer lá em João 6.
Aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Vejam só, é uma união espiritual, uma união muito maior do que uma união carnal. É uma união profundíssima. E aí ele diz: portanto, todo aquele que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente será culpável. Então é um mistério tão sublime, que se nós o tomarmos e comermos, se nós participarmos dele sem a devida reverência, sem o devido respeito, o devido valor, a gente se torna culpável. Quer dizer, indignamente. Comer desse pão e beber desse cálice indignamente. Quer dizer, sem a dignidade devida. Não estar preparado, estar em pecado mortal e duvidar da Eucaristia. Ele diz assim, versículo 28, que cada um se examine a si mesmo. Meus irmãos, alguns ficam bravos com a Igreja Católica. A Igreja Católica impede as pessoas de comungar, os recasados, não sei quem no pecado, como é que pode impedir a comunhão, tinha que liberar para todo mundo, né? Liberar para o homossexual, liberar para todo mundo, afinal de contas Jesus é a misericórdia e tal. Não, meus irmãos, não. Vejam só, claro que Jesus é misericórdia, mas esse mistério é tão sublime que você precisa estar minimamente preparado. Nenhum de nós está preparado 100%, mas existem critérios básicos definidos pelo próprio Senhor, pela própria igreja, desde os apóstolos. Ok, meus irmãos? Não é decisão. Aliás, a igreja tem a chave do reino do céu. Ela pode abrir e fechar, ela decide. Ela pode decidir, sim, dentro do templo dela, quem pode comungar ou não pode. Ela é a depositária do corpo do Senhor, a santa igreja do Senhor. Então, em primeiro lugar, respeito com a igreja de Deus. Respeito com a igreja de Deus. A Eucaristia não é de qualquer um. A Eucaristia não é do povão. A Eucaristia não se faz o que quiser, não. A Eucaristia é o tesouro dos tesouros, guardado, que foi guardado a nós pela Santa Igreja. E se nós queremos receber esse viático, se nós queremos receber o Senhor, precisamos estar reconciliados com a igreja. Porque essa Eucaristia, ela nos insere a comunhão com a igreja. A comunhão com o corpo de Cristo. Ora, como eu vou entrar em comunhão com o corpo de Cristo se eu estou revoltado com o corpo de Cristo? Quer dizer, revoltado com a igreja. A igreja é o corpo do Senhor. Nós temos que amar a Santa Igreja. Por isso a necessidade da confissão. Nós vamos ver outra aula sobre a confissão, semana que vem. A confissão é a reconciliação com Cristo através da igreja. Porque o pecado não fere só o coração de Deus, ele fere a igreja inteira. Por isso eu me reconcilio com Cristo através da igreja. Isso é a confissão. Meus irmãos, querendo ou não, o Senhor Jesus entregou a sua Eucaristia nas mãos da igreja. Entregou a Eucaristia nas mãos daqueles ao qual ele falou: o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares da terra será desligado dos céus. Então, meus irmãos, e veja só o que disse Jesus. Não foi nem a Igreja Católica agora, no ano 2000. Não. Olha o que Jesus falou, o que São Paulo falou na carta. Sagrada palavra de Deus, versículo 28, que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Veja, meus irmãos, que mistério extraordinário. O mesmo corpo e sangue que me salva, que me dá uma união com a Santíssima Trindade, é o mesmo corpo e sangue que pode me expurgar ao inferno.
Se eu comer e beber deste cálice sem distinguir o corpo do Senhor, quer dizer, se eu comer da Eucaristia sem crer que ali está Deus vivo e verdadeiro, eu estou comendo indignamente, comendo a minha própria condenação. Isso não é Alessandro que está falando, isso é o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Eu estou lendo a Sagrada Escritura, primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Uma vez no trabalho, um irmãozinho muito de Deus, evangélico, a gente tinha altas conversas, eu peguei a Bíblia dele mesmo, né, a tradução lá do pastor lá, João Ferreira, né, de Almeida. Peguei esse versículo. Lá está mais explícito ainda. Aquele que come sem reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ele ficou sem palavras. Ele gaguejou e mudou de assunto. Aí foi para a imagem, é assim, né? Eles mudam de assunto, infelizmente. Meus irmãos, veja só a seriedade. Nós não podemos comungar acreditando que é só uma ceia da libertação, uma ceia dos pobres, uma ceia social, uma ceia política. Não! Em nome de Jesus, em nome de todos os santos e mártires da igreja que deram o seu sangue por estas verdades, que deram sangue pela Eucaristia, pelo mártir Santo Tarcísio e tantos santos mártires, nós dizemos: o corpo e o sangue do Senhor, a Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus nos falou em seus ouvidos, nós gritamos nos telhados: a Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que está acima sobre todo nome, do qual deve dobrar todos os joelhos no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, se ao nome de Jesus se deve dobrar todo o joelho, imagina o corpo, ao sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Me dói o coração, me rasga o coração eu ver ministros da Eucaristia que não se dobram os joelhos. Por causa de liturgistas que trouxeram essas nefastas ideias modernistas, que falam que aquele pão é só um símbolo de fraternidade. Não, meus irmãos, em nome de Jesus, não. A igreja de 2000 anos, todos os papas, São João Paulo II escreveu uma carta maravilhosa sobre a Eucaristia. Depois veio Bento XVI e desfigurou toda essa heresia, essa desgraçada heresia. A palavra correta é essa, desgraçada, porque é sem a graça de Deus. Não tem graça de Deus essa heresia de dizer que a Eucaristia é só um alimento fraterno. Não, 1000 vezes não. A doutrina de sempre da igreja, desde os homens das catacumbas, os mártires das catacumbas lá, os mártires de Roma que morreram para preservar a Eucaristia, até hoje, os papas de hoje, até o Papa Francisco, fala da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, fala da importância da adoração eucarística, e é triste a gente ver padres que não querem ver os seus fiéis adorarem a Jesus Eucarístico, que impedem a adoração eucarística. Meus irmãos, para alguns isso é um absurdo, mas em muitos lugares, e aqui na minha arquidiocese, temos, infelizmente, alguns fatos que aconteceram isso no passado. Infelizmente. Vamos orar pelos nossos sacerdotes, vamos orar pelos nossos bispos. Ok, meus irmãos? Vamos orar pelos nossos irmãos também das igrejas, coordenadores de comunidade, leigos que querem mandar mais do que o padre, leigos que não estudam, que não entendem nada e querem mandar mais do que todo mundo. Meus irmãos, infelizmente, Jesus é maltratado na mão de muitos. Por isso o anjo apareceu em Fátima e ensinou essa oração, meus irmãos. Antes de Nossa Senhora de Fátima aparecer para os pastorzinhos, leia a história de Fátima. O anjo apareceu e ali o anjo falou:
trouxe a Eucaristia e o cálice, e ele se prostrou em adoração e pediu às crianças que adorassem, e ele nos ensinou uma oração: meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu vos amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, dos sacrilégios, que indignamente ele é vítima, meus irmãos. O anjo já falava isso em 1917, meus irmãos. Eu não posso me calar, meus irmãos. Vocês não podem se calar. É preciso lutar contra essa indignação, essa falta de dignidade com o corpo do Senhor. Quando Jesus é maltratado, precisamos orar, precisamos adorar por aqueles que não adoram. Então, meus irmãos, é assim que diz Coríntios, a nossa Bíblia: aquele que come deste pão e bebe deste cálice sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Isso é grave. Se a gente quer salvar almas, pense nisso aqui. Se você quer salvar almas, é preciso gritar para o mundo ouvir o respeito a Jesus Eucarístico. Santo Agostinho falava: ninguém coma deste pão sem antes o adorar. Infelizmente, padres e liturgistas que impedem de se ajoelhar diante da Eucaristia. Isso é gravíssimo. Isso vai contra as cartas dos papas, dos últimos papas. E aí ele disse assim: esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Meus irmãos, São Paulo está correlacionando a má comunhão eucarística com a causa de doenças. Meus irmãos, essa falta de dignidade com a Eucaristia que está espalhada no mundo inteiro, será que isso não é a causa de doenças no mundo inteiro? A causa de possíveis pandemias? Fica no ar a pergunta. Eu não estou afirmando. Eu estou perguntando. Quem correlaciona isso é o apóstolo na Sagrada Escritura. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Meus irmãos, isso é grave. Isso é gravíssimo. Sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga. Deus castiga sim, meus irmãos, para nos curar, para tentar nos resgatar, nos acordar da nossa letargia. Será não essa a causa dessa expansão de tantas doenças? Fica a pergunta no ar. Meus irmãos, a Eucaristia é um símbolo maravilhoso de um Deus que se faz carne. São João fala: o verbo se faz carne. No original, eu lembro do Padre Léo falando, o original é carne putrefada. Carne putrefada é carne de cadáver. Quer dizer, o Santo dos Santos assume a nossa carne podre. E Ele nos santifica. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus que, vamos dizer assim, é anticarnal, é anti a carne. Agora nós pensamos só espiritual e a carne é algo do mal, do diabo. Isso é uma heresia que a igreja condenou. A carne é algo abençoado por Deus. A carne é algo santificado por Deus. Então, meus irmãos, o símbolo da Eucaristia é justamente a continuidade do verbo se fazendo carne, de Deus Todo-Poderoso santificando a nossa materialidade, a nossa carnalidade. É o símbolo da matéria santificada e a destruição da heresia,
dessa heresia que fala que tudo que é material é do diabo. Não, não. O Senhor vem santificar o nosso corpo. São João Paulo II até nomeou teologia do corpo, porque o Senhor veio para santificar o nosso corpo. Então, meus irmãos, olha que bonito que diz o Catecismo da Igreja Católica no 1345. Ele vai dizer para nós o seguinte. Ah, sim, é sobre a Santa Missa. Nós acabamos de ler aqui o discurso, né? É exatamente isso que a gente lê na Santa Missa. Não mudou as palavras. Mas olha o que diz o relato. Desde o século II, quer dizer, no ano 100, no ano 150, né? Desde o século II temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar na celebração eucarística. Veja só, meus irmãos, um testemunho do século II, no início do cristianismo, quando vivia ainda os discípulos dos apóstolos. Elas permanecem as mesmas até nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. Ele assim escreve pelo ano de 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio o que faziam os cristãos. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou ler. Esse trecho foi escrito no ano 155. São Justino Mártir contando para o imperador como que era a Eucaristia, como que era a missa naquela época. Ele diz assim: no dia do sol, o domingo é o dia do sol, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Quer dizer, lê a primeira leitura, ou do Novo Testamento ou do Antigo Testamento. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. É a homilia. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos as nossas preces, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Então agora é a oração. É a oração da comunidade, né? A oração que a gente intercede pela igreja inteira. Continua São Justino. Quando as orações terminaram, nos saudamos uns aos outros com um beijo. Olha aí, a paz de Cristo. Em seguida, leva-se àquele que preside, quer dizer, o sacerdote, é ele que preside a celebração. É ele que está ali, né? Leva-se àquele que preside, aos irmãos, um pão e um cálice de água e de vinho misturados. Olha que interessante, meus irmãos. Leva-se, é o ofertório. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças, que em grego, render graças significa Eucharistian, que significa ação de graças. Rende graças longamente pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Olha que lindo, meu. Aqui é a oração eucarística. Então ele rende graças longamente. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente aclama dizendo amém. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados. E leva também aos ausentes. Olha que lindo, meus irmãos. E aí termina o texto. No ano 155, no início da igreja, quando a igreja ainda era perseguida,
São Justino mártir, ele foi morto por ser cristão. Meus irmãos, é a nossa Santa Igreja. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Nós temos hoje, meus irmãos, a Santa Missa, graças aos milhares de mártires que deram a vida, graças a São Justino, a São Tarcísio, a tanto São Policarpo de Esmirna, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno e tantos santos que trouxeram para nós, que guardaram esses tesouros em vasos de barro, que trouxeram para nós esses depósitos da fé, meus irmãos. Com qual respeito nós não temos que participar da Santa Missa? Com qual louvor e adoração nós não temos que participar, meus irmãos? Ali nós estamos revivendo o sacrifício da cruz de Jesus. E junto com o sacrifício da cruz de Jesus, nós pensamos nos sacrifícios de milhares de cristãos no mundo inteiro, hoje morrendo pela fé, seja lá com os islâmicos, seja com o comunismo, seja com outras ditaduras, outras mais. Hoje milhares de cristãos são mortos todos os anos. E quantos no século passado, e quantos no milênio passado, e quantos no início do cristianismo. Ofertando tudo isso ao Pai. Um grande louvor, como fala em Apocalipse. Isso mesmo, Adma, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Meus irmãos, entender um pouco dessa majestade é entender os mistérios. E não dá para assistir a Santa Missa. Depois de entender isso, você assiste a Santa Missa de forma mais profunda. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Meus irmãos, amanhã nós vamos continuar. O tempo já se esvaiu e amanhã então eu vou continuar. Eu ia para outro tema, mas não terminamos a nossa reflexão sobre a Eucaristia. Vamos então amanhã, parte 3. Parte 3 sobre a Santíssima Eucaristia. E vou preparar um negócio bem maneiro, bem profundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, por todas essas reflexões. Envia teu Espírito Santo para que guarde no nosso coração essa semente, que o inimigo não tire de nós essa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até amanhã. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Chame os outros, compartilhe, ok? Curta.